Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a segunda parte do nosso estudo dos casos passo a passo da estequiometria, agora falando dos casos específicos de estequiometria. Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês como funcionam os casos nos quais existe impureza no reagente químico. Vamos lá. Bem, meus amigos, nessa aula introdutória a respeito de impureza dos reagentes, eu vou explicar para vocês todas as bases e todos os casos possíveis dentro dessa subclasse de exercícios, onde nós temos reagentes que não são completamente puros. Para conseguir te explicar isso, ser eficiente nessa explicação, eu vou lançar mão de um exemplo bem fácil do nosso dia a dia, de uma receita de um quindim. Não sei se você sabe, mas o quindim é feito, na sua base, com gema de ovos. Então, imagine a seguinte situação, onde você tem o seu reagente, que é o ovo, e o seu produto, que é o quindim. Não é todo o ovo que se transforma em quindim, porque o ovo é formado por gema e pela clara. Então, no nosso caso, a impureza da minha receita seria a clara, porque eu só uso a gema para fazer o quindim. Então, vamos lá, como é que a gente conceitua isso, Qual é a característica de um exercício de reagente impuro? Uma informação dada referente à pureza ou impureza de um dos reagentes do processo, ou ainda a determinação da pureza ou impureza do reagente. Por isso, casos diferentes, 3 casos, nos quais se enquadram esse tipo de problema. Então, imagine a situação. Eu tenho uma informação. De cada ovo, apenas 60% é a gema. Então, o que é que eu sei? Que não é o ovo inteiro que se transforma em quindim, mas apenas a gema. Então, de toda a quantidade de ovo que eu tenho, se 60% dele se transforma no quindim, que é o meu produto, os outros 40%, não importa o que são determinadas impurezas. Só que nós sabemos que a clara, ela é rica em albumina. Então, não significa que ela não serve para nada, porque impureza na química não é lixo. Impureza na química é uma substância que não pode ser convertida no objetivo do processo. Se o objetivo do meu processo é produzir o quindim, a gente tem que separar a gema da clara. Então, a gente só usa a gema. E o que faz com a clara? Joga no lixo? Não deveria, Pode fazer, por exemplo, um suspiro. É proteína. Então, tome cuidado com esse tipo de conceito onde você acha que a impureza é uma coisa que não serve para nada. Na realidade, a impureza é algo que não se converte no objetivo do processo. E aí, nesse tipo de exercício de impureza, nós temos 3 situações distintas. Vou sempre dar o exemplo da contextualização do quindim para você entender. Caso A. O que a gente vai fazer no caso A? Quando forem informados os valores referentes ao reagente e ao percentual de pureza ou de impureza. Então, eu pego uma determinada quantidade de ovos, eu te dou o valor da quantidade de ovos, você sabe que apenas 60% dele contém a gema, então a pureza seria a gema, a parte pura seria a gema, e aí eu descobriria o valor do meu produto, que é o quindim. Então, o que é que eu tenho que fazer nesse caso? Vou descontar matematicamente o valor da impureza e depois pegar somente a parte pura, que no nosso caso é a gema, e ver quanto eu produzo de quindim, usando o cálculo estequiométrico apenas com a parte do reagente pura. Existe um segundo caso, que eu chamo de caso B. Qual é a característica desse caso B? Quando são informados os valores referentes ao reagente ou ao produto. E aí eu digo assim, olha, eu tenho uma certa quantidade de ovos e essa certa quantidade de ovos produziu certa quantidade de quindim. Qual era o percentual de pureza desse ovo? Quanto eu tinha em percentual de gema nesse ovo?
Então, nesse caso, o caso B, eu quero descobrir o valor percentual. E aí, o que é que a gente faz? Nós vamos resolver o cálculo estequiométrico normalmente, sempre partindo do valor dado do reagente, seria a quantidade de ovos, para se descobrir o produto. E aí, eu relacionaria o valor obtido com 100%, sendo o valor informado com o produto, com o percentual desejado. Então, eu estimaria um valor de quindins produzidos e depois o valor dado realmente de quindim produzido, eu relacionaria com a resposta do meu problema. Lembrando que o valor obtido, o valor estimado, sempre vale 100%. E teria um terceiro caso, o caso C, quando são informados os valores referentes ao produto e ao percentual de impureza ou de pureza. Por exemplo, eu digo assim, ó, eu sei que meu ovo tem 50% de gema. Quantos ovos eu tenho que colocar para produzir tanto de quindim? Então, agora eu te dou o valor do produto, o valor de quanto eu tenho de pureza, e aí eu tenho que descobrir alguma coisa a respeito do meu reagente. Esse é o tipo de exercício que mais causa erro para o aluno, porque ele tem que resolver o exercício de maneira invertida. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai resolver o cálculo estequiométrico do produto para descobrir o reagente. Então, eu pego o valor do produto e descubro o valor do reagente. E aquele valor do reagente eu relaciono com o percentual de pureza que foi informado no problema. Mas, na realidade, o 100%, que é o todo, é que vai me relacionar ao valor que eu desejo do meu reagente. Meus amigos, é claro que essa explicação, né, só teórica, só para te dar um embasamento sem números, sem um enunciado para elucidar o caso, fica um pouco mais complexa. Mas nos nossos próximos 3 vídeos, eu vou fazer explicação para o caso A, para o caso B e para o caso C, para te ensinar direitinho o passo a passo de um exercício de estequiometria envolvendo impureza do meu reagente. Pessoal, se você gostou, dá um joinha, inscreva-se no canal e avise os seus amigos. Até a próxima!